Exercício físico para controle da dor. Você só tem algumas maneiras de controlar a dor nessa vida, nesse planeta, se você não for um extraterrestre. Você tem remédios, você tem bloqueios, você tem cirurgias, você tem analgésicos, você tem anti-inflamatórios, e você tem exercício e atividade física. E é sobre isso que a gente vai falar. Para quem não está entendendo essa rotina de lives aí, a gente está falando sobre os hábitos angulares que fazem os pacientes controlarem a dor sem auxílios de medicações e até de profissionais de saúde. Hábitos esses que são sono, exercício, alimentação, hidratação e saúde mental. 5 hábitos angulares que você precisa construir. Na primeira live a gente deu 10 passos para você fazer uma espetacular higiene do sono, não seguindo o meu exemplo de estar de frente para uma luz branca aqui às 9h40 da noite, é claro. A live está salva aqui no Instagram e salva lá no YouTube, caso você tenha perdido o tópico sono. Hoje a gente vai falar sobre o tópico de exercício, tá? Para quem não me conhece, eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há mais de 10 anos e na minha trajetória já atendi mais de 7.400 pessoas diferentes, com resultados de muitas dessas pessoas registrados aqui nesse Instagram, nos meus destaques, tá? É só ir na aba de pacientes que você vai ver foto e relato de muitos pacientes que já foram clientes aqui do nosso serviço, tá? Então, indo direto ao ponto, eu quero dizer para você que se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aqui no comentário. E se você tiver vergonha de perguntar, né? Muita gente infelizmente tem vergonha de perguntar, tem uma caixinha... Tem um balãozinho com interrogação aqui embaixo, tá? Só clicar nesse balãozinho e mandar sua pergunta que eu respondo ela de forma oculta para você, né? E ninguém sabe que você perguntou. Enfim, vamos seguir, né? Então temos várias formas de controlar a dor atualmente baseadas em ciência. Uma dessas formas são os remédios analgésicos, outras são os anti-inflamatórios, outras são os antidepressivos, outras são até os ansiolíticos. Uma outra forma também eficiente de se controlar a dor é fazendo cirurgia ou fazendo procedimentos intervencionistas. Por exemplo, eu tenho uma dor orofacial e estou com a suspeita de uma neuralgia do trigêmeo. O neurocirurgião vai lá e faz uma ablação no seu nervo, cauteriza o seu nervo para que ele não conduza mais a dor. E aí a gente vai falar sobre benefícios e malefícios desses tipos de procedimentos e por que exercício é a melhor opção para que você controle a dor e assim conquiste a autonomia para não depender de profissionais de saúde. É descafeinado, tá, pessoal? Lembrando que depois das 3 da tarde não se pode mais ingerir cafeína para uma boa higiene do sono. Bom, vamos lá. A pergunta é, você faz exercício físico? Sim ou não? Coloca aí para mim nos comentários. Muita gente acha que faz exercício físico, mas na verdade faz atividade física. Muita gente acha que treina, mas na verdade está só se movimentando. E existem diferenças cruciais que vão interferir diretamente aqui, ó, na sua coluna vertebral e principalmente no que está dentro da coluna e dentro do seu crânio, o sistema nervoso central, né? Encéfalo e medula, tá? O cérebro e a medula. Por que é importante entender essas diferenças? Porque você pode não estar melhorando, porque você não sabe disso e porque o profissional que te atende não está atualizado em relação a isso. Não basta se matricular na academia da esquina e fazer sua musculação. Não basta comprar o tênisinho verde cana na Centauro e sair correndo na praça do seu bairro ou na orla da sua cidade. Você precisa entender que atividade física é tudo que você faz. Tudo que você faz. Eu trabalho aqui no 5º andar. Se eu subir de escada, eu estou fazendo atividade física. E por que essa atividade não é um exercício? Porque para ser exercício, ele precisa ser sistematizado em microciclos, macrociclos e mesociclos. Dentro desses microciclos, eu vou exemplificar aqui para você, ele precisa ter 5 semanas. Se você não é uma pessoa que usa esteroides anabolizantes, né? Ele precisa ter 5 semanas. Por quê? A gente precisa sobrecarregar a sua subida de escada por 4 semanas e na 5ª semana a gente precisa descarregar o estresse oxidativo do seu corpo das 4 semanas de progressão. A gente vai falar mais sobre isso já já, tá? Não perde essa live.
Então, o exercício precisa ser um processo sistematizado. Então, se eu faço academia e faço agachamento, meu agachamento na semana 1, 2 treinos de perna, meu agachamento na semana 1, eu pego 10 de cada lado. Na semana 2, tem que ser mais difícil, controlando alguma variável de intensidade. Beleza? Como assim, Caio? Se eu pegava 10-10, eu tenho que aumentar 10% e pegar 11-11. Para de 20 subir para 22 quilos mais a barra, entende? Porque para a mesma margem de repetição. Mas você pode não escolher a carga, você pode escolher o número de repetições. Você pode começar a semana 1 com 8, a semana 2 com 10, a semana 3 com 12, a semana 4 com 14 e na semana 5 reduzir a 50% a 70% para que o corpo se livre do estímulo de sobrecarga que foi realizado nessas 4 semanas. Então você vai baixar aí de 14, que foi a 4ª semana, para 7 repetições do mesmo exercício e também reduzir a carga em 50% a 70%. Então se você pegava 10 de cada lado, você vai passar a pegar 5 de cada lado ou 3 de cada lado na semana 5 para você se descarregar. Por quê? Existem princípios fisiológicos que regem o estresse metabólico. O estresse metabólico ele é uma combinação de estímulos sucessivos para determinado grupamento muscular que geram alterações naquele metabolismo. Essas alterações naquele metabolismo vão gerar uma resposta aguda e uma resposta crônica sobre o exercício que você está fazendo. Na resposta aguda, você vai ter hiperemia, você vai ter vermelhidão, você vai ter ardência, vai ter queimação, você vai aumentar as suas incursões respiratórias, você vai ficar ofegante. É uma resposta aguda de estresse metabólico. E nas respostas crônicas, você vai ter respostas imunológicas e neurofisiológicas como resposta ao exercício. Por exemplo, você vai alcançar um fenômeno que a gente preza muito, que é a analgesia induzida pelo exercício. Caio, o que é isso? Toda vez que um paciente é submetido a um exercício de forma sistematizada e não uma atividade, que eu acabei de diferenciar para você, esse paciente ele vai obter 2 respostas possíveis. A primeira resposta de habituação, onde ele vai alcançar a analgesia induzida pelo exercício, e a segunda resposta de sensibilização, onde ele vai alcançar a hiperalgesia induzida pelo exercício. Existem semelhanças e diferenças dos 2 fenômenos neurofisiológicos, mas o que você precisa entender é que na hiperalgesia eu tenho espalhamento de dor via ampliação dos campos receptivos, tá? Eu tenho irradiação de dor, eu tenho intensificação da dor, eu tenho prolongamento da dor e aquele paciente não tem uma resposta adequada à minha prescrição de exercício. Ou porque ele já é refratário, existem inúmeras causas para que ele seja refratário, ou porque você está errando a dose de exercício. E eu quero exemplificar um caso muito bacana que eu atendi há 7 meses atrás, de um paciente que fazia fisioterapia comigo e omitia que fazia fisioterapia em outro centro de reabilitação especializado aqui em Salvador. E lá para a 6ª, 8ª semana de tratamento, ele revelou que estava fazendo tratamento em outra instituição aqui, que eu conheço, e que conheço os profissionais e que conheço a metodologia. E basicamente a metodologia é: tá com dor lombar, fortaleça o glúteo. Tá com dor no joelho, fortaleça o glúteo. Tá com dor no tornozelo, fortaleça o glúteo. E tome mini band, e tome abdução, e tome agachamento e não sei o quê. E o cara já fazia pilates, já fazia musculação e fazia os exercícios para controle da dor aqui. Para quem me conhece a longa data, eu sempre priorizo os exercícios dos membros inferiores, porque são os que mais têm estresse metabólico e são os que mais têm potencial para gerar analgesia induzida pelo exercício, controle da dor, e são os que geram mais benefícios, né, do ponto de vista de envelhecimento, de longevidade, de imunidade, de resistência, disposição, sono e por aí vai. Então a gente sempre foca nos exercícios de membros inferiores, mesmo que a queixa do paciente seja ombro, seja cervical, seja cotovelo, porque o efeito do tratamento da dor não é porque eu fortaleci alguma coisa, ele é neurofisiológico, tá? Então não importa se você está mexendo no pé, e a dor do paciente é na cabeça. Se houver estresse metabólico suficiente, você pode alcançar a analgesia induzida sim. Tá? Então existem essas 2 possibilidades de habituação e de sensibilização, mas o que eu vejo na prática clínica, principalmente com esse relato que eu vou te dar do paciente, é que existe uma sobreposição de doses de exercício e que os pacientes acreditam que quanto mais melhor. E clínicas, ambulatórios incentivam esse quanto mais melhor. Vou responder essa pergunta aqui e já volto, tá?
Deixa eu só escrever aqui para não esquecer onde é que eu estava. Clínicas incentivam, tá? Qualquer coisa vocês me lembram, tá, pessoal? Vamos ver que chegou uma pergunta oculta aqui. Como melhorar estalos e dor no joelho? Agachamento piora ou seria bom? Beleza, como você mandou a pergunta oculta, eu não vou citar seu nome, tá? Mas você precisa ficar e assistir essa live toda, porque não existe uma explicação simplória para essa pergunta. A pergunta é boa, mas eu perderia aqui horas para te explicar isso. Então, de uma forma bem simples para você, estalo, as articulações estalam, tá? Relevância zero. Quando o estalo vem acompanhado de dor, existe algum problema no joelho. Se o problema não estiver no joelho, pode estar no tornozelo. Se não está no tornozelo, pode estar no quadril. Se não está no quadril, pode estar na lombar. Não está em nenhum desses 4 segmentos, o problema com certeza é uma alteração processual do sistema nervoso central. Ponto. Ah, mas caramba, é uma linguagem muito técnica, eu não consigo entender. Bom, existe um contexto da sua vida sobre quem é você, sobre se você é casada, se você tem filhos, se você está satisfeita no trabalho, se você acha que se doa demais no seu relacionamento, trabalho, família e não tem recompensa ao nível da sua doação. Existe um contexto da sua vida, um contexto da sua pessoa, um contexto do ambiente que você está inserida que interfere na dor no joelho. Só para você ter uma ideia dessa alteração processual do sistema nervoso central. Então o buraco é muito mais embaixo. Preciso que você assista a live toda para você entender. Então não vai ter agachamento piora ou seria bom. Depende. Depende de múltiplas variáveis que precisam ser examinadas para a gente identificar se o exercício é bom para você ou não. Beleza? Espero que eu tenha respondido. Mais uma vez, voltando, quem tiver pergunta pode jogar nos comentários. E se você não quiser aparecer na pergunta, você manda aqui na caixinha de interrogação, tá bom? Então vamos nessa. Eu estava falando aqui que as clínicas incentivam esse modus operandi de vender tratamentos para incentivar que o paciente acredite que quanto mais melhor. Então, por exemplo, tem um serviço aqui em Salvador, que é claro que eu não vou citar nome, que é dentro de uma grande academia. E aí nesse serviço você vai para um tratamento, aí você busca a especialidade que você quer. Ah, eu quero acupuntura. Você não passa pelo acupunturista, você passa por um médico clínico. O médico clínico te dá uma prescrição combinada de um combo de tratamento, onde você vai pagar lá seus 3 a 5 mil reais, depende do caso. O último paciente que me trouxe o relato me disse que gastou 5 mil reais nesse tratamento. E aí o que aconteceu? Ele fez todas as modalidades terapêuticas que esse serviço tinha. Ele fez acupuntura, ele fez osteopatia, ele fez quiropraxia, ele fez RPG, ele fez Mackenzie, ele fez maca de flexodistração, ele fez musculação terapêutica e depois ficou com personal trainer. Quando ele encerrou o serviço, 2 meses depois, a dor voltou como se nunca tivesse tido tratada. O que é que aconteceu aí? Aconteceu, no mínimo, um erro de avaliação. O cuidado não foi centrado na pessoa, o cuidado foi centrado no serviço. O cuidado foi centrado na doença, na disfunção, na alteração de coluna que o paciente tinha. E por isso, para aquele serviço, era melhor vender o combo do tratamento e dar a ideia para aquele paciente de que, nossa, eu vou precisar de todos esses tratamentos, mas aqui tem tudo que eu vou precisar. Qual que é o feedback que esse paciente me deu? Caramba, eu estou extremamente frustrado, porque eu realmente tentei tudo, Caio. Tudo que você está me falando aí, me disseram que eu fiz. E aí eu tive que ganhar esse paciente no convencimento. Esse paciente ele veio a melhorar com a estratégia de terapia mecânica que ele já havia feito. Só que o profissional que aplicou a terapia mecânica dentro desse serviço não era certificado. Ele tinha um curso nível 1. E aí, para quem não entende aí, a terapia mecânica é uma das diversas formações da fisioterapia musculoesquelética e existem diversos níveis, né? Nível 1, 2, 3, 4, avançado, certificação, diploma. Né? Eu tenho uma certificação na terapia mecânica e, obviamente, por ter a certificação, eu tinha uma habilidade superior ao profissional que aplicou a terapia mecânica lá. Então, eu tive que convencer ele com muita comunicação terapêutica, dizendo para ele que, você concorda comigo que você construir um prédio com um estudante de engenharia do último semestre é diferente de você construir um prédio
com um engenheiro que tem 10 anos de experiência, que trabalha nas melhores construtoras de Salvador, ele, pô, caramba, então, ó, eu vou fazer a mesma técnica que você recebeu, mas eu tenho certeza que o resultado vai ser diferente. Porque não basta você fazer o exercício e parar porque mudou a dor momentaneamente. Existe toda uma sistematização e uma progressão daquele exercício que você precisa fazer até o final. Muitos profissionais fazem essas progressões até o final. Só que quando chega nessa progressão até o final, o exercício precisa entrar em outra fase, que é uma fase de otimização da função. Eu preciso pegar tudo que doía daquele paciente e expor aquele paciente... Perdão, pessoal. Estou com refluxo atacado, perdão. E expor aquele paciente a exercícios mais desafiadores do que os que ele estava fazendo antes de ter o problema. Entendeu mais ou menos? Eu sei que eu gaguejei aí, mas acho que deu para entender. Então, se o cara corria 5 km, eu preciso simular com ele correr 7, 8. Porque senão ele vai ficar sempre com aquela subjetividade, ele vai ficar sempre com aquela desconfiança. Pô, será que se eu correr 5? Será que se eu passar disso? Não, eu vou ficar só até 5. E às vezes se priva. E por que essa analogia de ficar até 5 km é uma privação? Porque, eu não sei se você tá ligado, mas existem esses relógios inteligentes aqui, né? Que quando você corre, ele mensura seu batimento cardíaco, sua potência, seu deslocamento via GPS, enfim, ele calcula uma série de variáveis de intensidade, né? E aí, basicamente, se eu corro 5 km, o meu pace é de 6,40 por quilômetro, o meu batimento cardíaco para aquela distância ficou numa média de 163. Na minha próxima corrida de 5 km, meu batimento não vai ficar 163, vai ficar mais baixo, certo? E aí, o que é que tá acontecendo? Eu tô há tanto tempo fazendo aqueles 5 km que os 5 km não são mais suficientes para gerar controle da dor em mim, para aumentar meu condicionamento. Então eu perco uma janela de oportunidade para continuar melhorando, porque eu tô restrito àquela quilometragem que eu tinha dor. Então, basicamente, nesse paciente, a sensação dele era de frustração, porque ele já tinha feito tudo que ele tinha para fazer. Mas eu ganhei ele na conversa, consegui reabilitar o paciente. E, detalhe, no meu tratamento, quando chegou na 8ª semana, oitava, 7ª semana, não lembro, que ele falou assim, pô, cara, eu tô fazendo tratamento em tal lugar, tô fazendo pilates, tô fazendo musculação. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, olha só, a gente não vai fazer a sessão hoje. Porque existe uma coisa no exercício chamada volume mínimo efetivo, que é o volume mínimo de exercício que você coloca no paciente para gerar uma adaptação neuromuscular, para ter uma resposta imunológica, para ter uma resposta no sistema nervoso central. Tá claro isso aí? E existe uma outra coisa chamada volume máximo recuperável, que é o VMR, que é uma quantidade de exercício num volume que passa a ser terapêutico, que passa a gerar hipertrofia, que passa a gerar emagrecimento, mas que não gera estresse oxidativo suficiente para atrasar a recuperação daquele paciente e fazer com que aquele exercício passe a ser danoso. Lembra sempre, a diferença de veneno, de remédio veneno é a dose. Então vamos fazer uma analogia com perfume aí, né? A Flavinha aí, se usar Coco Chanel Mademoiselle, ela sabe que se botar 2 gotinhas no pescoço, ela vai ser a mulher mais cheirosa de Minas Gerais. Mas se ela derramar 200 ml de Coco Mademoiselle no pescoço dela, ninguém vai querer chegar perto dela, entende? Então a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E isso, essa analogia de perfume é para você entender que não basta calçar o tênis verde cano e sair correndo, que não basta se matricular na academia da esquina e ficar seguindo ficha de personal que não está preparado para estar ali, que é só um boneco, infelizmente, é só um boneco ali para jogar fichas automáticas para você, sem respeitar a sua individualidade, tá? E aí existe uma parcela de culpa do consumidor também, que não quer pagar o preço de ter um personal ali do lado dele, que não quer pagar o preço de ter um fisioterapeuta especializado do lado dele, quer ir para a clínica de plano de saúde, quer ir para a clínica do amigo, né? Eu tenho uma coisa muito forte comigo, que é seja amigo dos seus sócios, mas não seja sócio dos seus amigos. Isso serve muito para as questões que você escolhe para buscar tratamentos, né? Às vezes você está escolhendo tratamento porque conhece a pessoa, porque a pessoa é familiar, porque a pessoa é um amigo de longa data. Cara, isso existe um viés terapêutico tão grande que vai fazer com que esse profissional não entregue o que ele entregaria caso ele não tivesse esse ciclo, né, de conhecimento sobre você. Então eu vou buscar uma outra analogia aqui, lá dentro da psicologia, tá?
Se você está atendendo uma pessoa e a esposa dessa pessoa quer fazer terapia com você, você geralmente recusa. Geralmente o psicólogo recusa. Se você está atendendo uma pessoa e o filho quer fazer a terapia com você, geralmente o psicólogo recusa também. Porque você já tem uma visão do que aquele outro paciente traz dessa pessoa que quer te contratar. E aí você não fica dentro do mesmo ciclo. Muitos psicólogos também, isso não é regra, tá, pessoal? Mas muitos psicólogos também não atendem amigos, não atendem familiares, por causa do viés terapêutico que vai existir, por ser do ciclo de amizade, do ciclo familiar. Isso acontece na fisioterapia também, tá? Vamos parar para responder outra pergunta e a gente já volta para onde a gente estava aqui, tá? O que é que você acha da teoria de capacidade e demanda? Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Capacidade e demanda hoje uma balança, tipo uma balança de Libra lá dos signos, né? Capacidade e demanda é uma balança que define risco de lesão em atividades físicas, em atividades esportivas, no alto rendimento e até no amadorismo, né? Eu sou atleta amador e eu estou submetido a essa regrinha, né? Então a gente pega a capacidade prévia, histórica, pregressa, né, do paciente e vê quanto o corpo dele está acostumado a receber de dose. Vê de dose de exercício, né? Vê quanto tempo ele está destreinado. Porque a partir de 72 horas existe um princípio fisiológico chamado reversibilidade. Então, por exemplo, se você é aquele cara que pega baba de final de semana, você tem um risco absurdo de ter lesão, você tem um risco absurdo de ter infarto. Porque você dá o estímulo no sábado, descansa domingo, descansa segunda, descansa terça, teria que ter outro baba na terça, não tem, você só vai jogar domingo de novo. De terça até domingo você já entra em reversibilidade, descondiciona tudo que você começou a ganhar do primeiro baba e depois você vai submeter a um estresse agudo de novo. Aí você só vai ter os efeitos agudos do exercício, você não vai ter os efeitos crônicos. O exercício, ele, quando mal orientado ou executado de forma aleatória, ele vai abrir seu apetite, você vai ter permissividade para comer porque acha que se esforçou e que gastou calorias. E o engraçado é que a capacidade de ingerir calorias que a gente tem é muito maior do que a de gastar. E aí você fazendo exercício assim, você ainda engorda, ainda tem vários problemas imunológicos e por aí vai. Então, capacidade e demanda é regra que rege o mundo no esporte, o mundo na atividade física hoje. Não existe como eu entender, através de uma avaliação musculoesquelética, que sua capacidade é 300 ml e eu desejar, né, eu querer colocar aqui 500 ml nesse copo. Não vai caber. E por não caber, o transbordar pode ser, sabe o quê? Uma única distrofia na unha do dedão do pé, que vai começar a ter icterícia, ficar amarelada, quebrar e você vai parar em dermatologista. Mas na verdade você só está com muito estresse oxidativo, com muito cortisol lá em cima, sem dormir, com privação de sono, porque está fazendo uma demanda muito maior do que a sua capacidade. E isso não é só para estresse físico, não. Isso é para estresse cognitivo também. Sensação de ambiente tóxico no trabalho, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de responsabilidade, doação com baixa recompensa financeira na sua ótica. Né? Pode ser que você ganhe seus 40 mil reais no seu trabalho aí, que é um valor considerável para muitos, para outros é poucos. Tem pessoas que com 40 mil reais não pagam nem metade de suas contas. Tem pessoas que com 40 mil reais vivem em abundância plena. Então, se você tem a percepção de que você se doa muito para o seu trabalho, mas não recebe aquela promoção, mas não ganha financeiramente o que você acha que deveria, e não tem um reconhecimento profissional naquele exercício de sua atividade de trabalho, você também tem fatores de risco para ter dor. Então isso é um estresse cognitivo que entra como demanda fisiológica para que você exacerbe a sua capacidade, né? Então, o que eu quero exemplificar aqui? É que o cara sempre está acostumado com correr 5 km 3 vezes na semana. Volume total semanal de 15 km. Aí você bota lá 2 corridas de 8. Aí vai dar 16, né? 16 km é 1 km a mais do que ele está acostumado. Ou seja, não é para ele lesionar por isso. Mas foi uma semana que ele teve que fechar uma sociedade. Foi uma semana que ele assinou o divórcio. Foi uma semana que o pai dele morreu. Então, o estresse cognitivo entra na balança de demanda, gerando uma demanda suprafisiológica para aquela capacidade, mesmo que fisicamente ele seria capaz de tolerar aquela capacidade baseado na sua experiência prévia. Então, não sei se ficou claro para vocês, mas qualquer coisa na gravação vocês voltam
e entendem de novo, né? Mas eu acho que deu para entender, né? Não é só capacidade de demanda, você não vai olhar só o balanço físico, energético, nutricional, você tem que olhar todo o estresse cognitivo também que o paciente tem. Enfim, um contexto, né? Então, reiterando, né? Se você tiver pergunta, manda aqui nos comentários, ou caso você não queira aparecer, você manda na interrogaçãozinha aqui embaixo. Carol Tatá, boa noite, Caio. Eu quero marcar uma avaliação para minha mãe com você. Como eu faço? Tem um link no perfil. O link do perfil você vai clicar em consulta online ou presencial, aí você vai falar com a Alessandra no WhatsApp. Ela te passa tudo, te dá os horários, te dá os valores e aí você marca, tá? Obrigado pela confiança. Qual o preço da consulta com você? Em que cidade é? Presencial em Salvador, online é no mundo todo, só para brasileiros, porque meu inglês ainda não tá craque não, tá? Plano de saúde de jeito nenhum, tá? Independente se é a Mil, Bradesco, Sul América, a gente não atende não. Melhor plano paga R$36 por consulta. A gente até fez uma contraproposta depois da pandemia para receber R$90 por consulta e eles negaram, né? R$90 por consulta, a gente não é ainda o valor que a gente cobra, né? Não é nem perto do valor que a gente cobra, mas como a gente ia ganhar em muito volume de atendimento, aí ia valer a pena, né? Mas eles recusaram, então não existe a possibilidade de atender plano de saúde. O que é que a gente faz aqui? Você paga o nosso serviço, contrata o nosso plano de tratamento, a gente presta o serviço, no final da prestação a gente emite sua nota fiscal, coloca a descrição de quantidade de sessões e aí você tenta reembolso com o seu plano. E aí o reembolso é um critério do plano, a gente não entra em nada aí, a gente faz o que a gente tem que fazer para que você conquiste o reembolso. Mas caso não consiga, a gente não tem o que fazer, né? É um critério do plano. Enfim, obrigado pela pergunta também. Vamos nessa. Perfeito. Massa, que bom que você entendeu. Então, voltando, né? Existe um viés, princípios fisiológicos primeiro. Vamos falar sobre princípios fisiológicos para tornar um exercício terapêutico, para que você tenha um real objetivo, né, a alcançar com sua prescrição. Seja você fisioterapeuta, educador físico ou qualquer profissional prescritor de exercício. Bom, existe um princípio fisiológico chamado sobrecarga, tá? Então, se eu faço desenvolvimento com 5 quilos aqui, ó, aí eu faço segunda, faço quinta, faço sábado. Faço segunda, faço quinta, faço sábado. Na segunda semana, isso aqui vai estar parecendo água. Seu corpo já não vai estar promovendo mais o estresse metabólico. Então, para que você continue tendo estímulo e coletando benefícios desse exercício, você precisa ter sobrecarga. Esse pezinho aqui precisa ser mais pesado, ou o número de repetições precisa ser maior, ou o intervalo de descanso precisa ser menor, ou a cadência de execução precisa ser menor ainda. Caio, traduz para mim. Pronto, se eu estou com 2 quilos, eu preciso colocar 3 para continuar tendo benefício. E aumentando de 10 a 15% por semana. Limitado a 4 semanas. Na semana 5 a gente tem que descarregar. O que é que eu quero dizer com isso? É que se você não pode aumentar o peso, você vai aumentar a repetição. De 8 para 10, de 10 para 12, de 12 para 14, de 14 para 16. Até chegar na semana 5, onde você tem que reduzir metade de 50% a 70%. Tá? Caso você não consiga aumentar o número de repetições por alguma limitação que o paciente com dor crônica tem, e aí são várias as possibilidades de limitação, né? Você pode diminuir o intervalo de descanso. Se o cara vai fazer 3 séries de 10 com 1 minuto de descanso, você vai fazer 3 séries de 10 com 45 segundos contados, cronometrados de descanso. Na outra semana você vai descer para 30 segundos. Na outra semana para 15 segundos. E aí você vai começar a evoluir. Você vai perceber que depois de reduzir o intervalo de descanso, que é uma das variáveis mais fáceis de se controlar e de mensurar, você vai conseguir aumentar o número de repetições mais fácil, aumentar a carga e até controle de execução, fluência. Sabe aquele paciente que faz um movimento despedaçado com várias pausas? Ele vai tornar aquele movimento extremamente fluido porque você manipulou uma variável de intensidade. E aqui a gente faz intervenções seletivas. A gente faz uma coisa de cada vez para ver com que o paciente melhora. E se o paciente piorar, a gente sabe exatamente o que foi e qual manipular e qual variável não deve ser mais manipulada para aquele paciente. Tá? Então, esse é o princípio de sobrecarga constante. Além do intervalo de descanso, existem várias outras possibilidades, né? Mas a gente pode fazer uma cadência maior. Como assim? Uma cadência de 10-10. O que quer dizer isso? 1 segundo contraindo,
sem pausa, 1 segundo contraindo excentricamente e voltando. 1 segundo contraindo, sem pausa, 1 segundo excentricamente voltando e sem pausa contraindo novamente. Cadência de 10-10. 1 segundo, 0 de pausa, 1 segundo, 0 de pausa. Eu posso ainda botar uma cadência de 21-21. 2 segundos contraindo, 1 segundo de isometria, 2 segundos contraindo excentricamente, sem pausa, 2 segundos contraindo. E assim vai. Cadência de 32-30. 3 segundos contraindo, 2 segundos de isometria, 3 segundos contraindo excentricamente, sem pausa aqui embaixo. Eu acho que deu para entender, né? Então, basicamente, a gente controla as variáveis de intensidade para promover com que aquele exercício seja cada vez mais difícil, semana após semana, até a semana 5. Isso aí já ficou claro. Esse é o princípio da sobrecarga, tá? Existe um outro princípio que eu já falei brevemente aqui, que é o princípio da reversibilidade. Como assim, Caio? Cara, se você fez a fisioterapia do cara na segunda-feira, quinta-feira ele tem que fazer de novo. Se a gente estiver querendo alcançar a analgesia induzida pelo exercício, né? Se a gente quiser alcançar a analgesia induzida pelo exercício, quinta-feira tem que dar o pau na prescrição terapêutica de novo, porque senão aquele pouco condicionamento que você ganhou com a sessão, aquela pouca coordenação motora, controle de movimento que você ganhou, vai ser perdido pelo princípio da reversibilidade. O cara conseguia fazer 12 repetições para um peso de 3 quilos para fazer um afundo, para fazer uma ponte, para fazer um agachamento, para fazer um swing com kettlebell, enfim. Claro, vai depender da função que você quer recuperar, o exercício que você vai prescrever, né? Se você não faz o estímulo na quinta de novo, ele entra em reversibilidade e chega para você na outra segunda com o mesmo condicionamento ou até pior, porque ele entrou em destreinamento. Entende? Então, a dose precisa ser também intervalada para que o paciente não entre em reversibilidade. Quando que o paciente vai entrar em reversibilidade? Quando a gente faz o afastamento progressivo das sessões. O paciente começa 2 vezes por semana, baixa por 1 vez na semana, vem para 15 dias. Quando entrou em 15 dias a frequência do tratamento, muitos pacientes já relaxam no exercício. Aí quando você vê o paciente 15 dias depois, ele não está aguentando aquela dose que você prescreveu na sessão de 15 dias atrás. Ou seja, você pegou ele na curva. Você sabe porque ele não está conseguindo mais controlar a dor. Porque ele não avançou. Ignora esse alarme aí, daqui a pouco para. Porque ele não avançou a prescrição terapêutica, entende? Então você pegou ele na reversibilidade. Existe ainda um outro princípio chamado princípio de individualidade. Como que funciona o princípio da individualidade? Você precisa entender que existem duas subvariáveis. Uma variável chamada RAF e uma variável chamada REF. Vamos falar sobre a RAF primeiro. RAF é da sigla repetições antes da falha. Você já ouviu falar de falha muscular? Imagine que você está fazendo um sentar-levantar aí com o seu paciente. E o paciente é corredor. Sentar-levantar não, vamos dar um exemplo mais didático. Panturrilha em pé. Calcanhar sai do chão, vai para cima e volta. Sai do chão, você fica na ponta do pé e volta. Está fortalecendo a panturrilha, né? Ativando o gastrocnêmio e sóleo. O cara é corredor, o cara corre 42 quilômetros e acredita que vai ser fácil fazer exercício de panturrilha. Aí você bota para ele 4 séries de 35 repetições de panturrilha em pé. Na repetição 22 da segunda série, ele já não está conseguindo mais subir o calcanhar. Ele não está mais conseguindo porque ele acreditava que a panturrilha dele era forte, mas a panturrilha dele não era forte como ele pensava. Então ele vai entrar numa falha muscular. Então essa RAF é individual para cada paciente. Se você pegar um vovozinho de 74 anos, botar sentar, levantar e fazer uma supercompensação para que ele saiba qual é a margem de exercício que ele vai recuperar, Caio, o que é supercompensação? A gente vai, no início do tratamento, dar uma dose máxima terapêutica de exercício, limitado às séries do volume máximo recuperável, para que aquele paciente faça o quê? Quanto tempo ele precisa para ficar sem a DOMS? Caio, o que é DOMS? É a Delayed Onset Muscle Soreness. A dor muscular de início tardio comum de 24 a 72 horas após uma sessão de exercício, seja ela qual for. Se você nunca fez nada e foi dançar dança do ventre, foi dançar zumba, foi fazer uma aula de spinning, meu amigo, no outro dia você tende a ficar quebradinho porque usou musculatura que você não estava acostumado. Então a gente faz uma supercompensação para ver em quanto tempo aquele paciente, aquele vovozinho, aquele adulto jovem, aquele adolescente se recupera. Aí o cara te diz assim, pô, eu tô com dor muscular 3 dias depois da sua sessão. Você já sabe que não é legal que você faça a sessão naquele dia. Então espera para ver qual é a margem de recuperação dele com a dose máxima terapêutica.
Ah, foi 4 dias. 4 dias eu já não estou sentindo mais nada. Aí você vai botar o cara para fazer o quê? Uma sessão segunda ou uma sessão sexta. Entende? Para que ele tenha o tempo até acostumar e esse tempo de recuperação vai reduzindo. Vão ter pacientes que você vai chegar numa semana 5, 6, 8 de tratamento, que vocês vão fazer a sessão e no dia seguinte ele não vai ter dor muscular. Porque ele já está extremamente condicionado com muita aptidão física. Sacou? Então, a RAF vai fazer com que você mensure o esforço baseado num cálculo subjetivo que é a percepção do paciente. Então, se você está fazendo um sentar-levantar e ele vê que chegou na repetição 25 e não conseguiu mais levantar porque as pernas começaram a falhar, você sabe que a repetição máxima dele vai chegar lá em 22, 23, 24, 25. Beleza? E aí você vai dizer para ele, olha, a gente vai ter que trabalhar numa dose durante essas 4 semanas, onde você tem que chegar na semana 4 na RAF. Caio, como assim, Caio? É muito simples, pessoal. Eu sei que aos olhos de pessoas que não estudaram fisiologia do exercício pode estar parecendo um pouquinho complicado, mas depois assiste a reprise e ouve tudo de novo, porque isso aqui é aula de dentro da minha mentoria, tá? Que eu tô abrindo para vocês. Então, valoriza esse conhecimento aqui. Saca só. Se eu sei que a RAF do cara é 25 repetições para um agachamento, eu vou dizer para ele que na semana 1 eu vou fazer 4 RAF. Como assim? Eu vou chegar até 21. Porque 21 da terceira série de agachamento é o número que ele vai achar que só faltam 4 repetições para entrar na falha. E aí eu paro de contar. Eu paro de fazer 3 séries de 10, porque músculo não conta. Ou inferninho, músculo não conta. 3 de 10, 3 de 15, 3 de... não sei o quê. Músculo não conta. Você precisa ter algum grau de percepção de esforço, mesmo que subjetiva, para definir que aquele paciente entrou em estresse metabólico. Tanto é que o teste sensorial quantitativo para dor crônica, que a maioria das pessoas usam, é o algômetro digital, né? Mas sem algômetro, como é que seria? Você teria que colocar o paciente ofegante e testar o paciente de novo para ver se a dor diminuiu, induzida pelo exercício ou não. Pronto, você fez um teste sensorial quantitativo ativo, sem precisar gastar R$1.000 com algômetro e tendo uma informação extremamente valiosa se o paciente habitua ou sensibiliza. Porque você entende de fisiologia do exercício. Então muitas pessoas aí vão te vender coisas com outros nomes. Vão te vender vários cursos com nomes diferentes, nomes boladões, para te fazer comprar. Mas enquanto o nosso objetivo de estudo for o corpo humano, a parada vai ser sempre igual. E aí, mercadologicamente, vão te colocar nomes diferentes para isso, tá? Então, basicamente, eu vou fazer 4 RAF na semana 1, 3 RAF na semana 2, 2 RAF na semana 3, 1 RAF na semana 4. Ou 3 RAF na semana 1 para chegar na RAF na semana 4. Garantindo que o paciente entre na falha muscular somente na última semana de sobrecarga constante. Então, você vai ter certeza que as suas sessões foram de intensidade maiores, subsequentes e de forma constante. Só que o princípio de sobrecarga constante, respeitando a individualidade baseada na RAF, não é infinita. Se você botar o cara para fazer agachamento, ele não vai conseguir fazer 820 agachamentos, porque a sobrecarga não é infinita. Então, quando a gente chega na semana 5, a gente tem que pegar o cálculo de prescrição da semana 4 e dividir por 2. Para garantir que o paciente se mantenha ativo com analgesia induzida pelo exercício, sem entrar em reversibilidade e sem ter as nuances de interrupção de uma atividade física. Quando você para rastrear, Caio, que diabo é rastrear? Rastrear é o que eu chamo de tracking. Tracking do inglês é rastreamento. Tá? Então, quando a gente faz o tracking do volume de exercício que está prescrito na maioria dos pacientes com dor crônica, eles sempre estão extrapolando o volume máximo recuperável ou eles estão abaixo do volume mínimo efetivo, ou seja, eles estão fora das doses terapêuticas dos exercícios. E aí você precisa fazer um processo de educação baseado em ciência para o paciente entender como é a prescrição de exercício dele. Sacou o processo? Então, pessoal, é assim que a gente respeita sobrecarga constante, reversibilidade e individualidade, baseado em uma variável única chamada RAF, repetições antes da falha. Ainda existe uma outra variável que a gente pode trabalhar, que é a REF. Caio, que diabo é REF? REF é relação estímulo-fadiga. Então, por exemplo, eu, Caio, vou fazer uma ponte. Na ponte, eu estou sentindo a lombar. Eu não estou sentindo meu glúteo, eu não estou sentindo meu posterior de coxa. Eu não estou sentindo a pressão no meu tornozelo para subir o bumbum da maca. Eu estou sentindo a lombar.
Mas se eu pegar a Laís aí, que participou agora, e pedir para a Laís fazer uma ponte, Laís vai me dizer, caramba, tá ardendo muito o bumbum, tá ardendo muito o bumbum. Ou seja, a minha ref é completamente diferente da ref de Laís. E aí, brincadeiras à parte, eu quero que você entenda que quando você está prescrevendo um agachamento para o paciente está sentindo a lombar, está sentindo o joelho, está sentindo o tornozelo, pode ser que a RAF dele seja muito ruim para agachamento. E aí você precisa de um aparato de academia para fazer um hack com ele, que é um agachamento que você desce inclinado assim. E aí no hack, o paciente vai conseguir sentir a RAF, que é a relação estímulo-fadiga, no quadríceps, no glúteo. Não, agora está queimando a coxa, agora eu não estou sentindo o joelho, até estou sentindo o joelho, mas agora eu estou sentindo a coxa. Então essa individualidade baseada na REF precisa ser respeitada também. Porque às vezes você está prescrevendo um exercício que o exercício, biomecanicamente, tá? Não respeitando a artrocinemática, biomecânica para correção de movimento, mas biomecanicamente as ativações musculares são conhecidas previamente à prescrição. Então, se eu pedir para o paciente fazer um agachamento isométrico na parede aqui na minha frente, eu tenho a convicção de que esse paciente tem que sentir arder o quadríceps. Só que no agachamento isométrico, o cara está sentindo o joelho, o cara não está sentindo nada no quadríceps. O cara está sentindo dor no joelho no agachamento isométrico. A RAF dele é baixa para esse exercício. Então, baseado na individualidade dele, eu preciso trocar esse exercício porque a RAF dele é baixa. Mas se eu colocar um paciente que eu atendi no primeiro horário hoje, para esse mesmo exercício, ele vai dizer, não, caramba, eu estou sentindo muito quadríceps, olha como está tremendo o quadríceps. Pronto. Aí eu estou prescrevendo um exercício de forma científica, não aleatória e tornando esse exercício uma ferramenta terapêutica. Beleza? Bom, existe uma crença muito comum de personal trainers, fisioterapeutas, médicos e até da própria população que a dor precisa estar sendo causada por uma fraqueza muscular. Que a dor precisa estar sendo causada por uma baixa flexibilidade. O que isso quer dizer? É que as pessoas acreditam que o encurtamento causa dor. Encurtamento não causa dor. Encurtamento muscular não causa dor. Encurtamento, no máximo, é um fator de risco para lesão em uma atividade física de alto desempenho, como, por exemplo, futebol. Se o cara for fazer uma desaceleração para dar um chute com a perna direita, onde após o contato com a bola exista uma frenagem toda na posterior de coxa, e aquela posterior de coxa não tem uma flexibilidade adequada, principalmente um potencial de recrutamento excêntrico, não necessariamente flexibilidade, mas um potencial de recrutamento excêntrico adequado, é muito nítido que existe um fator de risco para que ele tenha uma lesão muscular no posterior de coxa naquele gesto esportivo específico do futebol, que é o chute. Principalmente quando esse chute fura. Como assim chute furar? Às vezes você quer chutar a bola e o adversário cortou a bola e você chutou o vento. Quando você chuta o vento e não tem um contato esperado pelo cerebelo do pé na bola, que vai ajudar nessa frenagem, você tem uma velocidade angular da perna muito grande e a capacidade de frenagem da musculatura é ruim. Então, isso aí, no mínimo, no máximo, é um fator de risco para uma lesão em uma atividade de alto desempenho. Mas você pega um cara, pedir para o cara dobrar para alcançar o pé e o cara só alcançar o joelho e você dizer, não tem flexibilidade da cadeia posterior, vamos alongar a cadeia posterior. Pelo amor de Deus, você está em que ano, velho? Em que ano você está? Você está em 2025 mesmo? Você não está em 2025, cara. Então, ficar prescrevendo alongamento para esses processos como um exercício para ser terapêutico não é terapêutico. Pode até promover algum alívio durante a execução. Aí logo depois, coisa de 2 a 72 horas depois, o paciente vai voltar com dor e vai continuar tentando fazer aquele alongamento. E aí qual que é o problema disso? O alongamento junto com a dor vai ser um estímulo pareado pelo seu cérebro, tipo um ímã de geladeira. Se você está alongando aquela região e dando atenção, foco e hipervigilância para ela, o cérebro vai entender, tem alguma coisa estranha ali. Então ele vai começar a despolarizar canais de cálcio, a botar memória de dor nos engramas que estão memorizados, para que você tenha experiência de dor, mesmo sem ter lesão. É aquele paciente que fica se palpando o tempo todo na região que dói, se massageando. Ah, Caio, então não pode fazer massagem na dor? Cara, massagem é muito bom para recuperação muscular,
para um momento de relaxamento. Mas massagem não é tratamento da dor, rei. Imagine aí se você tivesse um massagista à sua disposição e toda vez que você tivesse dor nas costas, você deitasse e ele fizesse uma massagem em você. Primeira pergunta, por quanto tempo você ia aguentar isso? Segunda pergunta, quanto tempo você acha que levaria para esse massagista desistir do trabalho por causa de uma lesão por esforço repetitivo? E aqui, gente, eu não estou menosprezando massagem não, eu pago massagista para mim. Eu tenho 2 treinos de transição na semana onde eu pedalo e corro. Depois, eu preciso de uma massagem. Não é o preciso, placebo, não, é porque ajuda na recuperação muscular, no fluxo sanguíneo. Mas não porque eu tenho dor crônica. Dor crônica há mais de 3 meses, aquela dor que tem mais de 3 meses, é uma alteração no processamento do sistema nervoso central. Não está ligado em nenhuma valência física ou motora, entende? E isso é a maioria esmagadora dos casos, né? Claro que vai ter aquela exceção que vai ter algum componente físico que você vai ter que abordar. Existem ainda outras variáveis de potência e resistência, como por exemplo, eu escutei de um paciente semana passada. Eu corro até no quilômetro 4, no quilômetro 4 eu começo a sentir dor no joelho. Caramba, você não tem resistência de quadríceps, o fisioterapeuta, né, que atendia ele. E ele, nossa, é isso mesmo, como é que eu treino resistência? Pronto, você vai fazer 4 séries de 15 de cadeira extensora. Aí ele começou a fazer cadeira extensora loucamente na academia, 4 séries de 15, 2 vezes na semana. Voltou no médico, fez uma ressonância do joelho, e aí a ressonância estava escrito assim, evidente mecanismo de sobrecarga do aparelho extensor. Nossa, tá batendo com o que o fisioterapeuta falou e a ressonância também. 2 profissionais incompetentes e desatualizados. Porque um laudo de ressonância magnética não tem janela para te dizer se uma estrutura está sobrecarregada ou não, muscular. Eu ouvi de um paciente hoje, ontem, que o fisioterapeuta que atendeu ele falou, você está com o tríceps muito sobrecarregado. De um lado só, né, no caso. Qual é o aparelho que mede sobrecarga de um músculo? Me diz aí. É profissional que quer ter visão de raio-x e isso não existe. Não existe. E quando você incute essas crenças nos pacientes, os pacientes ficam com medo de fazer exercício. E o medo de fazer exercício vai gerar... O medo de fazer exercício, no caso cinesiofobia, né, um medo irracional de fazer o exercício, vai gerar mais vigilância com aquele segmento, vigilância vai aumentar a atenção e foco para aquela região, vai potencializar a dor. Vai gerar catastrofização, porque vai ter pensamento automático com projeção futura ruim para aquele paciente na cabeça dele, aumentando a ansiedade e produzindo mais colecistoquinina, que é um mediador de dor crônica. Então, a minha comunicação está ajudando o paciente a piorar, porque eu não tenho conhecimento suficiente. E aí é foda. É foda porque esse paciente vai sair de você, vai procurar outro profissional e vai dar muito trabalho para outro profissional, porque você colocou crença na cabeça dele, porque você era ignorante. E ignorante não é no termo ofensivo não, tá, pessoal? Ignorante do ponto de desconhecimento científico mesmo. Tem que buscar uma prática baseada em evidência. Não existe mais janela para profissionais. Ozonioterapia, injetável. Não... Cara, o cara só está pensando em grana, não está pensando em você que é paciente. Essas técnicas não funcionam para dor crônica. Tratamento de dor crônica é educação, exposição, educação, exposição, educação, exposição. E nada que gere dependência do profissional. Se você perceber que você melhorou porque o profissional fez alguma coisa, já não está bom o tratamento. Você tirou minha dor com a mão. Sai daí, meu amigo, que eu não sou mágico, eu não sou bruxo para tirar sua dor com a mão. Você tirou a dor do seu corpo porque você se comprometeu a fazer determinados grupos de movimentos que eu prescrevi para você. Jamais eu quero que meus pacientes saiam com a ideia que eu tirei a dor com a mão, que eu botei uma agulhinha mágica, que eu botei aquela fita colorida, o kinesiotape, ou que eu fiz uma termografia e a termografia botou área de calor muito proeminente na região da escápula e eu fui lá na escápula com a mão e liberei aquele músculo e Não existe isso, pessoal. Não existe, isso é falácia. E isso só cronifica o problema que vocês têm, tá? Só cronifica. Então, nessa questão dos 4 km que eu estava contando aqui, ele ainda falou assim, você vai ganhar resistência, né, com 4 séries de 15, porque ele acredita que 8 é força e 15 é resistência na certa. E aí você vai ganhar resistência e vai passar de 4 km. E aí o cara foi correr de novo e sentiu a mesma dor até antes dos 4 km. Sentiu com 3.200, alguma coisa do tipo. Então, esse paciente, só para você ter uma ideia, ele só tinha um bloqueio de dobrar o joelho. Ele deitou aqui na maca e ficou abraçando o joelho. Aí ele fez 15, 20 repetições de abraçar o joelho, 3 séries.
E eu mandei ele testar, fazer 3 vezes no dia e ir correr. Ele correu 10 km sem dor depois que eu incorporei um exercício para ele. Porque ele só tinha um bloqueio de flexão de joelho. Então é uma coisa assim que a gente fica indignado, né, com as informações que os pacientes recebem. Então, ainda eu levanto alguma provocação a respeito de exercício, que existe um jeito certo de fazer exercício? Será que há uma maneira correta de se fazer exercício? Ou a gente tem que pensar qual é a tarefa que aquele paciente tem que executar? Se a gente pensar na tarefa, a gente não vai olhar a forma que o exercício vai estar sendo feito. Por exemplo, pacientes neurológicos com descoordenação motora, incoordenação motora e querem levar copo à boca. Você que é um fisioterapeuta destreinado, o cara tá levando o copo, derramando tudo, mas está bebendo água de forma independente. Você que é destreinado vai querer corrigir esse padrão de movimento. Você vai dizer que o gasto energético é alto, que ele tem um consumo metabólico muito alto e que esse consumo metabólico vai tirar a glicose do cérebro, piorando ainda o problema neurológico que o paciente tem. Ou seja, você está desatualizado. Porque num paciente desse, a gente tem que focar, a tarefa é feita de forma independente ou dependente de outra pessoa. O paciente tem potencial de independência funcional, aí o cara vem com a marcha claudicante e você já olha que ele está mancando. Você não olha, deambula de forma independente. Então é um outro olhar para o paciente, baseado nas potencialidades que ele tem. E a gente começa a usar as potencialidades que ele tem para transmitir força, para transmitir resistência, para transmitir coordenação, para melhorar disfunções de descarga nas áreas que eles precisam desenvolver. Então, quando a gente trabalha com foco na habilidade preservada do paciente, é muito mais fácil para o paciente aderir ao nosso tratamento. Imagine que eu estou mentorando você e eu abro uma chamada de vídeo com você aí, você é paciente ou você é aluno, e aí eu digo para você tudo que você está fazendo de errado só. Você vai se conectar comigo? Claro que não, pô. Feedback é sanduíche. Eu tenho que elogiar para criticar construtivamente e terminar elogiando. Porque comportamento humano é previsível. Então, você está na Austrália, você está em Salvador, está em Teresina, você está lidando com pessoas. E para lidar com pessoas, o feedback precisa ser sanduíche. Não dá para você olhar para o paciente e mostrar tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Você tem que ver o que é que ele faz de bom e ressaltar, reforçar, fazer um reforço positivo sobre o que ele faz de bom para você aproveitar isso para ter uma janela de prescrição de exercício terapêutico. Então, nessa visão, não há uma forma certa de fazer exercício. E aí eu vou dar o exemplo do agachamento, que é o movimento mais básico que a gente conhece mesmo, que muito médico condena, que muito fisioterapeuta condena. O paciente tem artrose e não pode agachar, não pode musculação, não pode impacto, não pode correr. O paciente tem uma lesãozinha no joelho, uma lesão no quadril, não pode isso, não pode aquilo. Cara, cadê o estudo prospectivo dizendo que quem foi proibido de fazer exercício, fazer agachamento, fazer corrida, melhorou ao longo do tempo? Não tem. Os estudos que tem mostram que os caras que fizeram exercício, apesar do problema, melhoraram mais rápido. Ó que louco. Então a gente precisa entender que o agachamento, eu vou fletir o tronco, ter um momento de flexão do tronco para depois subir. Não sobe com o tronco reto não. Peraí, o cara tá agachando? O cara tá levantando? Tá sentando? Então pronto, o que é que vai mudar? Aquela variável que a gente conversou, que é a RAF. A REF, a relação estímulo-fadiga. A forma que ele faz o agachamento pode ter uma REF diferente para cada pessoa, porque a mecânica do agachamento dele é particular. Não é que é anormal. E aí, toda vez que você dá um estímulo de correção de exercício, o que é que o paciente entende? O que é que está subentendido? Qual é a mensagem subliminar ali? A mensagem subliminar é que ele faz o movimento errado. E aí ele aumenta a hipervigilância, porque ele quer se autocorrigir o tempo todo. Ele está fazendo uma tarefa, um exercício, e você está corrigindo isso, corrigindo aquilo lá. E ele acha que está fazendo errado o tempo todo. Então ele fica hipervigilante. A hipervigilância excita quem? A amígdala. A amígdala faz o quê? Detecta ameaça. E quando ele detecta ameaça, o que é que ele faz? Sobrecarga de tensão muscular. Se ele sobrecarrega de tensão muscular, ele está mais no espectro pronoceptivo ou antinoceptivo? Ele está no espectro pronoceptivo, então ele tem mais suscetibilidade a sentir dor, a prolongar a dor, a intensificar a dor e a ser refratário aos tratamentos que ele está sendo submetido. Por mais que o seu tratamento seja baseado em evidências e você está oferecendo para ele o que é melhor para ele, ele se tornou refratário.
Porque toda hora você fica incentivando catastrofização, cinesiofobia, hipervigilância, porque sua comunicação não é terapêutica. Então, você precisa entender que a forma de falar importa em todos os marcos do tratamento. Avaliação, intervenção e até no processo de alta. Você trabalhar todas as crenças do paciente durante um tratamento de 3, 6 meses, quiçá um ano, e aí no final de um ano o paciente solta uma frase como se não tivesse entendido nada de tudo que você explicou durante 6 meses, durante um ano. Quem falhou aí? É óbvio que foi você. E se você não entende que você falhou, é porque você não trabalha uma coisa que é crucial para ter sucesso em qualquer uma dessas etapas que eu estou ensinando aqui nessa série de lives, que é a autorresponsabilidade. O resultado que você tem hoje é justamente o que você plantou. E se você não está satisfeito, é porque você não tem planta. Se você não está satisfeito, é porque você não tem plantado o que deveria para colher o que você deseja. Então, acho que eu não sou bom com esses ditados, não, mas eu acho que você entendeu. Então, para você chegar no próximo nível, você precisa ter um grau de conhecimento a mais. E aí você que é leigo, não fique achando que eu estou falando aqui só com profissional. Eu estou falando com você que é tratador mesmo. Seu tratamento não está funcionando é porque está faltando algum conhecimento para você. Você está precisando acessar informações que ninguém te falou ainda. E você precisa buscar essas informações. Você não pode estar satisfeito com o que o seu plano de saúde oferece. Plano de saúde é para emergência médica, para internação, para procedimento cirúrgico. Plano de saúde não é para procurar serviço especializado, não. Porque se o profissional for especializado mesmo, ele não vai atender seu plano. Por mais que você seja bam de Bradesco, Sul América, Cassi, enfim, Amil. Se você for o melhor produto com 100% de reembolso, que atende no Einstein, no Sírio-Libanês, meu amigo, se o cara for especializado mesmo, ele não vai atender seu plano. Porque um profissional desse está cobrando R$ 1.500 de consulta e seu plano quer pagar 125. Entende? Então, não é vantagem, pô. Não é vantagem. Tem que parar com esse ranço. Ah, mas eu pago o plano de saúde. Que massa que você paga, continue pagando. Mas você não vai numa loja da Apple comprar um iPhone e pede desconto. Porque ela não te dá desconto. Se você não quer a experiência Apple, você vai comprar o Samsung. Entende? Não dá para querer um profissional especializado querendo o serviço básico que seu plano de saúde oferece. Então, isso precisa ficar claro. Quando você quiser realmente resolver o problema, na maioria das vezes, não vai ser o plano de saúde que vai te ajudar. Beleza? Então, quais são os prós e contras das outras alternativas de tratamento que eu citei no início dessa live, né? A alternativa dos remédios analgésicos. Vamos falar de enxaqueca? Enxaqueca crônica com aura, com distúrbio visual. Dor súbita, incapacitante, que te afasta do trabalho e que dura mais de 15 dias. Com gatilhos como cheiro, barulho, iluminação. Vamos falar de enxaqueca? Ah, eu tô com enxaqueca e tô com o pescoço todo tenso. Aí vai num profissional que não sabe avaliar a dor. Aí o profissional fala, você tá com cefaleia tensional. Aí vai no neurologista, ele fala a mesma coisa sem nem te avaliar. Aí você toma analgésico. Aí o primeiro analgésico te alivia 30%. O segundo, 40%. Tomou 3 dias de analgésico, você está 70% melhor, mas ainda está com dor. Quando a dor volta, meu amigo, volta pior do que estava antes. Sabe por quê? Porque esse perfil de paciente, ele é refratário à medicação. E existe um tipo de dor de cabeça, um subtipo de dor de cabeça, que é incentivada pelos usos de analgésicos. Então, existe um fenômeno chamado de retroalimentação negativa. Você pega a Bernie Levy, Tratado de Fisiologia Humana, ou Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica, e no capítulo de Sistema Nervoso Central você vai ver sobre retroalimentação negativa. Então, basicamente, você está colocando um analgésico externo que o seu sistema nervoso é capaz de produzir. Seu sistema nervoso é extremamente inteligente. Se você está colocando um analgésico externo aqui, por que diabo que eu vou produzir o meu? E ele para de produzir. Só que o analgésico que você bota de fora não é potencialmente terapêutico como é o analgésico que você produz internamente. Porque existe um efeito top-down, que sai do seu sistema nervoso central para o periférico, e existe um efeito down-top, ou bottom-up,
que sai do sistema nervoso periférico e vai para o sistema nervoso central. O efeito top-down é potencialmente superior ao efeito bottom-up. E o que eu quero dizer com isso é que nada vai se comparar ao potencial analgésico que o seu corpo tem. Por mais que você esteja tomando morfina, por mais que você esteja com um eletroestimulador medular liberando analgésico na sua corrente sanguínea. Né? Eu tive um paciente que fez uma cirurgia para botar um implante, um eletroestimulador medular, acreditando que ia ficar 100% da dor. E a dor melhorou 50%. Ele ficou extremamente frustrado, entrou em depressão e faz tratamento psicológico e psiquiátrico até hoje. Acho que foi a cirurgia que ele mais se arrependeu no resto da vida. Então, precisa ter um alinhamento de expectativa muito grande em relação a isso. Porque os remédios geram essa retroalimentação. E o que a gente prega? A gente é contra remédio? Não. Mas a gente precisa que até o remédio seja específico. Nos casos de dores de cabeça, por exemplo, enxaqueca crônica com distúrbio visual, existem fases prévias à crise, à intensificação da dor. E por uma das fases a gente chama de pródromo. No pródromo, o paciente sabe que vai ter dor de cabeça. É aquela mulher que anda de cabelo preso o tempo todo, que não dorme, trabalha em regime de plantão, já tomou vários analgésicos paliativos, nunca parou para reservar uma grana para realmente investir num tratamento especializado com um fisioterapeuta musculoesquelético e um neurologista cefaliata, porque não é qualquer neurologista que trata enxaqueca. O neurologista tem subespecialidade para ser cefaliata. E entender de diversos tipos de dores de cabeça e entender quais são os remédios específicos para esse quadro. Então existem uma classe de medicações chamadas triptanos que precisam ser usados no pródromo, antes da crise, para abortar a crise ou reduzir a intensidade da crise quando ela acontecer. E quando a gente rastreia o comportamento de consumo medicamentoso desses pacientes, esses pacientes relatam que tomam esses triptanos na crise. Um remédio que não foi feito para tomar na crise. E aí existe uma outra proteína chamada CGRP, esqueci agora a sigla, mas é alguma coisa ligada ao gene da calcitonina, que está diretamente ligada à vasodilatação arterial do cérebro em episódio de enxaqueca. E existem anticorpos monoclonais que são inibidores dessa CGRP. E quem que entende disso? O cefaliata. Então, muitas vezes o paciente com enxaqueca, ele precisa ir no cefaliata para tomar esse anticorpo monoclonal e ter um alívio da crise por 2, 3 meses. E aí, qual que é a sacada? Com o passar do tempo, o uso dessa medicação também pode perder o efeito. Não estou dizendo que vai, mas também pode. E 2 pacientes ano passado experimentaram isso, tomaram um, passou 3 meses, tomaram outro, passou 3 meses, tomaram outro, na terceira medicação já não fez mais efeito. E aí, qual que é a sacada? Quando eles tomaram o remédio pela primeira vez, que teve o boom da medicação, eles não aproveitaram para mudar estilo de vida, para mudar comportamento, para fazer a fisioterapia. E o remédio é meu aliado, eu não sou contra remédio não. O remédio é meu aliado. Só que você precisa aproveitar a janela terapêutica que o remédio te proporciona. Então, se você está com dor no joelho aí, está tomando analgésico e passou a dor no joelho no uso de analgésico, no uso de anti-inflamatório, cara, aproveita e vai fazer a fisioterapia. Que a gente vai conseguir expor você, evoluir você. E quando o remédio parar de fazer efeito, as doses terapêuticas de exercício que a gente prescreveu vão estar controlando a sua dor. E o remédio foi um forte aliado. Não é isso que acontece com a maioria dos pacientes. No caso de anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios geram sobrecargas intestinais e renais, podendo gerar até sangramentos digestivos e ter alterações na pressão arterial. Então, estou falando de assim pessoas adultas ou idosos que usam anti-inflamatórios, muitas vezes sem prescrição médica, que estão potencializando uma lesão renal ou até potencializando a hipertensão e tendo que trocar a medicação da pressão, que já era alta, porque está usando anti-inflamatório e não falou com o médico. Então, existem riscos de utilizar essas medicações. Existe risco do exercício? Cara, existe, se você estiver fazendo com um profissional que não está preparado. Enfim, a gente precisa dosar esses riscos. Em relação às cirurgias, se sua dor passou de 3 meses, praticamente de cada 2 cirurgias que são feitas para dor em pacientes com dor crônica, um continua com dor. A taxa de sucesso é de aproximadamente 54%. Então existe a possibilidade da cirurgia
ser entendida como um trauma tecidual, porque a cirurgia é um trauma tecidual. Por mais que ela seja minimamente invasiva, seu corpo pode interpretar como agente agressor e liberar uma cascata inflamatória e imunológica que vai fazer com que você entre em síndrome de falha cirúrgica. Você operou e continua com dor. Então, existe essa possibilidade. Não estou dizendo não faça cirurgia. Existe a possibilidade de você precisar de cirurgia e eu vou te falar isso. O médico vai te apoiar e eu vou te dizer, ó, você está refratário ao meu tratamento, você não está respondendo, você é candidato à cirurgia. Eu vou te dizer e vou te encaminhar. Mas a maioria dos pacientes não são. E a gente precisa comunicar isso para eles. Tá? Em relação aos bloqueios, são procedimentos intervencionistas que muitos médicos da dor fazem. Ablações, radiofrequência, infiltrações e por aí vai, que mascaram os sintomas. Eu já atendi paciente que ouviu da médica que ela ia ficar 6 meses sem dor se fizesse esse bloqueio na sala de cirurgia. Ela fez o bloqueio e saiu com mais dor. Existem pacientes que fazem o bloqueio e ficam 3 dias sem dor, depois a dor volta como se nunca tivesse sido tratada. Então a taxa de sucesso desses procedimentos é baixa. Não estou dizendo que não existe. Existem pacientes que, por exemplo, eu atendi um paciente com hernia de disco ano passado, que tinha dor lombar irradiada para a perna, e a gente fez a consulta e entendeu que ele provavelmente vai ser um caso que vai precisar de cirurgia, mas que existe a possibilidade dele fazer meu tratamento com até 3 bloqueios e ver se ele responde. Ele fez umas 6 sessões do meu tratamento e no primeiro bloqueio ele melhorou 90% e abandonou meu tratamento. Ou seja, existe a possibilidade de você melhorar com isso mesmo, mas você precisa apresentar os critérios clínicos que indicam esses procedimentos. Tá? Então, eu quero que você entenda que o exercício vai agir neurofisiologicamente através da analgesia induzida pelo exercício, excitando uma substância cinzenta periaquedutal, bulbo rostroventral medial, inibindo a atividade da amígdala e ativando a atividade de várias outras estruturas. Essas estruturas vão abrir a torneira dos analgésicos na sua corrente sanguínea e você vai controlar a dor por um recurso que você controla, que você é capaz de fazer sozinho. E você não vai depender de mim para isso. Não vai depender de médico, não vai depender de educador físico, não vai depender de psicólogo, porque você tem a ferramenta para você mesmo se autogerenciar. E esse é o potencial mais agradável, mais adequado do nosso tratamento. Tá? Eu quero te dizer que neurofisiologicamente a comunicação do terapeuta com você vai estimular o medo do movimento, a vigilância, a hipervigilância, a catastrofização, a ansiedade e até o isolamento social. E o exemplo que eu dou de isolamento social é aquela paciente que eu falei ontem, né, nos stories, no vídeo que eu postei no feed. Eu falei ontem assim, ó, o médico falou para ela que a condromalácia patelar é como se fosse um queijo sendo fatiado. Que quanto mais ela corre, quanto mais ela agacha, mais ela fatia o queijo. E aí o que é que ela entendeu? Que não pode correr, que não pode agachar. Aí ela virou peixe, virou um baiacu. Caio, como assim? Virou um baiacu. Porque o médico falou para ela que ela só podia fazer hidroterapia. E a vida acontece na água. Quando ela sai da água, a gravidade está onde? Está no corpo dela, está no joelho dela. Então, é até bom que ela faça hidroterapia nas primeiras 3 semanas. Só para controle da dor. Só para continuar movimentando sem a carga gravitacional. Mas se ela não fizer um tratamento terrestre, sem as propriedades da água, empuxo, tensão superficial e por aí vai, ela nunca vai melhorar funcionalmente para voltar à atividade normal. Então tem muito profissional transformando os pacientes em peixe. E a gente não é peixe, pessoal. Então o isolamento social no caso dela foi porque ela parou de frequentar a assessoria de corrida que ela adorava, que ela encontrava os amigos e que ela ia de manhã, às 5h30 da manhã, correr na orla daqui de Salvador. Então é complicado, né? E aí, para finalizar, a diferenciação da atividade, né? A atividade é tudo que você faz fora do nível de exercício. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que são triatletas e são dentistas. E eles acordam 6 vezes por semana e fazem 2h30, 3 horas de atividade física em 2 modalidades esportivas diferentes. E tem um nível de exercício físico extremamente alto, sistematizado e com sobrecarga constante, atendendo a todos esses princípios fisiológicos que eu falei aqui. Fato é o seguinte, quando ele senta para trabalhar, ele está lá na cadeira de dentista olhando a boca dos pacientes. Quando ele chega em casa, ele está sentado na sala de jantar, sentado assistindo Netflix e ele vai dormir. O nível de atividade fora da zona de exercício é baixo. Então, no nível de atividade, ele é considerado sedentário extremo. Ele não dá mais de 3.000 passos no dia. E nos dias que ele corre na assessoria de triatlon, aí ele passa de 7.000. Mas ele é considerado sedentário extremo porque o nível de atividade é muito baixo.
Então, qual que foi o tratamento dele? Aumentar o nível de atividade. Então, momentos trabalhando em pé. Quando está no computador, a mesa regulável, para que eleve a altura, para que ele não tenha que ficar sentado. Então, tempo de pé. Estimula o NEAT, que é o Non-Exercise Activity Thermogenesis, que é essa propriedade fisiológica que faz você controlar a dor. O tempo de pé, andares de escada e tempo de caminhada. Tempo de caminhada especificamente sobre contagem de passos. Beleza? Contagem de passos. Então, se você tem de 7.000 passos para cima, você está bem para controlar a dor. Se você tem de 10.000 passos para cima, a analgesia de controle da dor é muito grande para você. Se você está acima de 15.000 passos, aí muitas estruturas estão controlando a dor para você. Então, se você não monitora o NEAT do paciente através do tempo de pé, andares de escada, quantidade de passos, você está deixando passar uma variável que ajuda muitos pacientes a controlarem a dor por desconhecimento. E existem formas também de prescrever isso. Tem formas de sistematizar a prescrição dessa variável chamada NEAT. Então, nessa série de lives eu vou falar sobre os 5 fatores que fazem os pacientes controlarem a dor com autonomia, sem precisar de profissionais de saúde. O primeiro fator foi o sono, o segundo fator foi o exercício. A próxima live a gente vai falar de alimentação/hidratação. E a outra live a gente vai falar de saúde mental e provavelmente a gente vai ter um convidado muito especial. Então fique ligado aqui no Instagram, fique ligado no meu canal do YouTube, fique ligadaço no meu grupo de transmissão que está aqui no perfil e no meu grupo do Telegram. Principalmente se você for profissional. O grupo do Telegram é só para profissionais da fisioterapia, tá? Então todos os links estão lá no perfil. Beleza? Então, tem 2 lives aí, uma sobre sono e uma sobre exercício, e eu garanto para você que se você seguir os 10 passos da higiene do sono da live anterior, e se você entendeu como o exercício físico age no sistema nervoso e como a atividade física ajuda no controle da dor, e principalmente as diferenças entre exercício e atividade, mesmo que você seja um paciente leigo, você vai entender se o profissional que está te acompanhando trabalha pautado em evidência científica. Se o profissional que está te acompanhando não é um charlatão te oferecendo técnicas que não funcionam. Se as técnicas que você está fazendo são suscetíveis a controlar a sua dor, não. E, gente, principalmente, caramba, se você seguir só os passos dessas 2 lives e não melhorar alguma coisa da dor que você sofre, eu posso rasgar meu diploma aqui. Porque eu não conheço pessoas com dor crônica que controlam essas variáveis aqui. Elas podem até já ter tido, mas se elas estão controlando essas variáveis, a qualidade de vida dela mudou drasticamente. Beleza? Então não perde as próximas lives, que serão sobre alimentação, hidratação e saúde mental, beleza? E a gente fecha esses 5 fatores que fazem vocês controlarem a dor com autonomia. Tá? Existe a possibilidade de você estar controlando tudo e ainda assim estar com dor? Existe. Nesse caso, existe doença, lesão ou inflamação. Entende? E aí a gente precisa agir do ponto de vista biológico ali. Para esses casos, você precisa de uma consulta profissional, tá? Era isso que eu tinha para falar. Vou ver se tem alguma pergunta aqui ainda que eu deixei passar. Acho que não, né? Na interrogação também não. É isso. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Vai ficar salva no Instagram, vai subir para o YouTube. E se você quiser, a partir de amanhã, 9 da manhã, você pode escutar no Spotify ou Apple Podcasts, tá bom? Um grande abraço, pessoal. O movimento é vida.